Santinho. Santinho? Muito bem, bem-vindo, pessoal. Boa tarde. Essa aqui é a 20ª oficina da série Colaborações, né, do Iluminas. Eu sou o Pedro Lima, um dos Pedros do Iluminas, e hoje eu vou apresentar o Dr. Lucílio. Essa oficina, que é a 20ª, ela vai nos ensinar como analisar os critérios do Prêmio Fuxa e identificar as oportunidades para cada unidade de atuação que a gente está alotado. O Dr. Lucílio, ele é o titular da subseção de Ponte Nova. Atualmente, ele é um dos juízes convocados pela Corregedoria. Possui graduação em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, graduação em Direito pela UFMG, mestrado em Administração pela UFMG e atualmente cursa doutorado também na UFMG, na área da administração. O doutor Lucílio foi promotor de justiça do MPDFT, advogado da União, policial rodoviário federal e gestor público do governo de Minas Gerais. Com esse vasto currículo aí, certamente ele tem muito a nos ensinar, principalmente nessa área de gestão. Eu tive a sorte de trabalhar com ele lá em Manhuaçu, sem dúvida aprendi muito. Então, sem muita demora, eu vou passar a palavra à Jaqueline, também do Iluminas, que vai fazer uma breve explicação de como que foi a parceria entre o Iluminas e a Corregedoria, e depois o doutor Lucílio já vai começar. Jaque, pode começar. Pessoal, o Prêmio Fuxa foi uma iniciativa da Corregedoria e aí o laboratório está tendo o prazer de poder contribuir aí com algumas questões do projeto, né? Plano de comunicação, vocês devem ter recebido vários e-mails que a gente tentou traduzir a resolução, né? Então, cada card tratava de uma etapa, quem que pode concorrer, o que a unidade ganha. Então, a gente tentou colocar pequenas frases, né? Usando linguagem simples, tentando deixar os critérios mais claros. A gente também tem um guia para os gestores, que é uma página só, que depois da oficina eu vou encaminhar para todos, que eu acho que ainda vai facilitar mais ainda a compreensão de todas as regras do prêmio. E não só as regras, né, doutor Lucílio? O porquê desse prêmio ter sido também pensado por vocês, né? E aí agora eu vou passar a palavra para o doutor Lucílio, vou ficar aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, o microfone está desligado por causa da gravação, mas é só colocar no chat que a gente consegue ler, tá? Doutor Lucílio, palavra do senhor. Já que eu acho que eu vou só te mutar aqui, porque pelo menos para mim estava dando microfonia. Joia, beleza. Pessoal, então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu inicio agradecendo aí as carinhosas palavras do colega Pedro, colega e amigo, né? A gente trabalhou junto em Manhuaçu e hoje trabalhamos juntos também na Corregedoria. Todos nós trabalhamos juntos, né? Agradecer a parceria do Iluminas. Foi assim, depois que esse projeto começou a ganhar corpo, a participação do Iluminas foi essencial para que a gente conseguisse chegar no termo e chegar também nesse momento de divulgação, e essa oficina hoje também é mais uma oportunidade da gente divulgar, sobretudo de divulgar. As carinhas que eu estou vendo aqui, eu tenho certeza que a gente tem muito mais a aprender sobre o cumprimento de metas, enfim, e sobre o prêmio propriamente dito, do que colaborar, né? Eu estou vendo, contando aqui com o prestígio, já são 7 páginas aqui no meu Teams de pessoas participando, e eu já vi algumas carinhas, tanto de Teófilo Otoni, como de Manhuaçu, um monte de gente de Ponte Nova. Eu agradeço muito o prestígio dos colegas aí que a gente trabalhou junto ao longo da passagem por Minas Gerais, e vendo também um monte de gente que eu tive a oportunidade de conhecer agora pela Corregedoria, muita gente comprometida, muita gente que vem dando gás aí para que a gente consiga elevar sempre o nome do nosso tribunal. E uma das ideias centrais do surgimento do Prêmio Fuxa, né, é justamente a importância de que a gente possa consolidar as nossas forças, consolidar o direcionamento do nosso trabalho,
ao cumprimento das metas do CNJ. E isso tem se tornado cada vez mais relevante, sobretudo se a gente considerar que no ano passado o TRF6 foi o único que não foi agraciado com nenhuma certificação por parte do CNJ dentre os tribunais federais. E quem está na corregedoria e vocês no dia a dia sabe que isso não é por falta de trabalho. Todo mundo vem trabalhando muito, se dedicando muito, nós somos testemunhas do esforço de vocês diário, mas a gente precisa de direcionar isso para o cumprimento de metas. Às vezes a gente trabalhar um número de horas muito elevado não reflete no cumprimento das metas, e a gente tenta com esse prêmio exatamente direcionar isso. A iniciativa foi da Corregedoria, junto com uma equipe de servidores, não só da Corregedoria, mas outros que se voluntariaram a trabalhar. Mas à medida que foi passando pelos diversos setores do tribunal, a gente percebeu uma adesão muito grande e uma preocupação muito grande com que a gente conseguisse resgatar um pouco daquele paralelo que a gente vivia quando pertencíamos ao TRF1. Né? A gente tem o selo do TRF1 vigente desde 2016, e ele era muito importante, e quem participa das correições, como eu participo, pode vivenciar a cada unidade que a gente visita, aquele orgulho de ter lá afixado na parede o selo que se recebeu em determinado ano. Então é um motivo de muito orgulho para todas as unidades receberem o selo, ter essa certificação, né? É um certificado de que aquele trabalho resultou em um reconhecimento no final daquele ano. Então a gente trouxe uma mineirada, né? Uma mineirizada ao selo que já existe em outros tribunais, sobretudo no TRF1, com a ideia do Prêmio Fúcsia. Então, o Prêmio Fúcsia nada mais é do que trazer para a nossa realidade, considerando as pedras de Minas Gerais e, sobretudo, considerando a criação do TRF6, para que a gente pudesse ter uma premiação própria. Então, Fúcsia, quem procurar lá no SEI, que trata da resolução Presi-COGER 18 de 2025, o número do documento SEI é 1556589, né? Vai poder abrir lá o SEI e vai ver toda a justificativa para as razões do porquê o Prêmio Fúcsia. A gente vê os nossos desembargadores usando lá a toga com a coloração cordoné, o cordoné da toga, né? O cordoné na cor fúcsia, e é exatamente essa mistura das cores da nossa bandeira, o branco e o vermelho, gerando essa coloração própria aí. Eu não vou me alongar muito nessa questão histórica, mas eu convido vocês a darem uma lida nisso, até porque os servidores que participaram da redação dessa resolução, eles fizeram parte da história da Constituição do Tribunal e trouxeram todo esse histórico muito rico. Então a gente está vivendo aqui uma perspectiva mineira de um selo de reconhecimento. Aqui o colega comentou que está restrito, já que eu não sei se está restrito a todos, mas eu acho que dá tanto para a gente abrir ou para compartilhar a própria resolução, tá? Aqui no chat, né? Porque ela já é pública e ela vem sendo compartilhada aí nos cards. Então, gente, a Doutor ideia Lucílio, Oi. Fala para mim de novo o número, por favor, que aí eu ponho aqui. 1556589. Tá. Então, gente, que legal que vocês demonstraram interesse assim, na leitura do documento, porque, de fato, o projeto básico ele traz uma riqueza muito grande da razão por que o Prêmio Fúcsia. Eu vou falar bastante sobre Na verdade, eu não vou falar tanto, porque eu espero que a gente tenha uma oficina, né, que a gente possa debater os temas que vão surgir, mas eu vou tentar trazer algumas minudências da resolução, explicando um pouco das razões históricas dela, e também vou compartilhar um pouco do que eu posso trazer sobre reflexões de uma gestão direcionada ao cumprimento das metas. Mas sobre isso eu já adianto que são meras reflexões minhas, até porque gestão, quanto mais a gente estuda sobre gestão, a gente identifica que não há um só caminho certo. Se você está seguindo um caminho e por meio daquele caminho você tem conseguido cumprir as suas metas, tudo bem, né? O que importa é que a gente consiga chegar com uma boa qualidade de vida a um bom cumprimento do nosso dever funcional.
E não vou falar de sistemas, tá? Eu não sei se tem alguma expectativa em relação a isso, então eu já adianto, a minha fala não vai ultrapassar 30 minutos, mas eu já adianto que eu não vou falar de sistemas pelo seguinte motivo. A gente tem um BI para o acompanhamento das metas. Salvo engano, o Ricardo já fez uma breve apresentação, não é isso, já que uma oficina específica sobre as metas. A gente tem o conhecimento de que não estão todas as metas lá inseridas no BI, a gente está trabalhando para que isso exista. A gente tem também o conhecimento de que isso é um limitador, mas a comissão que tratou desde o início do Prêmio Fúcsia, a gente lidava muito com uma série de dificuldades. Esse trabalho começou em 2024, ainda no começo da gestão do desembargador Ricardo, e a gente tinha algumas dificuldades. Uma de ter um normativo que conseguisse abraçar todas as unidades, então, que conseguisse abraçar as unidades administrativas, que conseguisse abraçar as secretarias unificadas, que tem uma realidade um pouco peculiar, né, em relação às demais unidades da Justiça, mas também que conseguisse ter uma ferramenta de acompanhamento dos dados. E o que a gente foi identificando, já passando mais de um ano, ainda em 2025, já passando mais de um ano da proposta inicial, é que a gente precisava, de alguma forma, começar. A gente precisava de trocar um pouquinho o pneu desse carro andando. E foi por isso que a gente chegou à conclusão de editar a resolução ainda em 2025, para que todos pudessem começar já em 2026, tendo conhecimento dos seus termos e podendo adequar a sua gestão em relação a isso, e acreditando, e eu acho que a gente está próximo disso, a Jaque vai poder falar um pouco depois da minha fala, acreditando que o sistema caminhasse junto para que a gente pudesse ter alguma ferramenta de um acompanhamento mais específico por parte do tribunal em relação ao cumprimento de metas, notadamente as metas do CNJ. Para tranquilizá-los, o primeiro ano lá do TRF1 também não foi diferente. Quem fosse lembrar, vai lembrar que a edição da regulamentação foi lá para o meio de 2000, né, para meados de 2016, e isso não atrapalhou. De fato, não havia assim, um conhecimento, uma divulgação tão grande, mas isso não atrapalhou a que diversas unidades fossem agraciadas naquele período. Eu acompanhei isso de perto, eu estava em Rondônia na época, e a gente foi elaborando exatamente as nossas ferramentas de acompanhamento. Então, assim, a gente vai tentar aqui agora, o que eu posso contribuir nesse momento, é trazer um pouco do que eu pretendo fazer em Ponte Nova e do que eu tenho certeza que diversas outras unidades estão fazendo, para que a gente consiga, até o momento em que surja o sistema com a integralidade das metas, não perder o foco no cumprimento dessas metas. É exatamente essa expectativa que a gente tem. Mas estamos aqui monitorando, tanto Corregedoria quanto Iluminas, enfim, a própria equipe de estatística do tribunal, para que a gente tenha uma clareza, né, de sistemas com a maior brevidade possível. Então, gente, assim, um resumo da resolução. Nós temos lá os prêmios relacionados às pedras, né, o topázio, o esmeralda e diamante, que são um paralelo muito próximo lá do diamante e das demais medidas previstas, não só no TRF1, mas em diversos outros tribunais. Elas estão estipuladas no artigo 5º. Eu não vou entrar com muita minudência nisso, mas, basicamente, um percentual de cumprimento em relação às metas do CNJ vai permitir que a unidade receba cada uma dessas certificações. E a principal seria a diamante dentro do cumprimento das metas do CNJ. Para além disso, o Prêmio Fúcsia vem como uma premiação destacada, restrito a 3 unidades, e ali, além do cumprimento de metas, nós temos uma série de medidas que serão avaliadas por uma comissão avaliadora que foi instituída pela resolução. Nós temos uma comissão executiva que acompanha a execução dos trabalhos, e temos uma comissão avaliadora em formatação, conforme os interesses de participação, e essa comissão vai definir, lá dentro do cumprimento dessas tarefas, quem vai ser agraciado aí dentre essas 3 unidades. E aí a gente tem lá o artigo 4º, ele traz projetos de inovação para a produtividade, ações relacionadas à qualidade de vida,
índice de capacitação, né? Incentivo à conciliação, a questão relacionada ao tempo médio de tramitação processual e também o recebimento do selo Sustenta-Ajude. A unidade tendo cumprido algum desses requisitos, ela passa a se habilitar naturalmente para a certificação Fúcsia, né, para o prêmio Fúcsia. Lembrando que o prêmio Fúcsia tem uma restrição a apenas 3 unidades. Então, assim, esses elementos são elementos essenciais que serão avaliados pela comissão avaliadora e que distinguem o prêmio Fúcsia das demais iniciativas que a gente verifica em outros tribunais. E esses requisitos são interessantes também porque eles transcendem o cumprimento das metas do CNJ e trazem para as unidades a importância da participação de diversos outros setores. Eu vou citar aqui a CESAP, né? A CESAP é essencial para que a gente tenha esse controle das atividades de capacitação, da certificação dos servidores. Muitas iniciativas de sustentabilidade acontecem por meio das iniciativas da CESAP, então é uma tentativa também de abraçar alguns setores que inicialmente não foram abraçados pelo corpo da regulamentação. A regulamentação tinha a expectativa de ter um prêmio Fúcsia administrativo também, mas isso ficou para um segundo momento. Então, assim, gente, eu chamo a atenção da importância de participação de todos para que a gente consiga ter o maior número de unidades certificadas e aptas à premiação Fúcsia. Os demais requisitos, topázio, esmeralda e diamante, o glossário de metas do CNJ, você dando um Google já é suficiente para poder localizá-los. Nós temos o glossário específico da Justiça Federal, eu chamo essa atenção, e o prêmio Fúcsia já para além da certificação, para além do recebimento da premiação, a gente procurou inovar também, já formalizando algumas práticas que a gente sabe que existem em diversas unidades. Então é muito comum o juiz estabelecer lá com a equipe que determinada certificação vai permitir, por exemplo, alguns dias de folga, que determinada certificação vai permitir alguma compensação, não raro há um almoço de confraternização, enfim. A gente sabe que essas práticas fazem parte do dia a dia e a gente quis institucionalizar isso. Então, a gente tem lá a previsão no prêmio, na redação de um deslocamento para, salvo engano, até 3 servidores das unidades que são do interior, e para todos, né, tanto do interior como da capital, um dia lá de visita ao Inhotim. Para além disso, o registro do elogio na ficha funcional e também a concessão de 35 horas de folga, o que equivale aí a uma semana ordinária do nosso trabalho, né? Então, a ideia é institucionalizar esse reconhecimento que a gente já sabe que já há em diversas unidades que têm alguns mecanismos de acompanhamento e de reconhecimento da gestão. Esse trabalho, como eu já disse, ele vai ser avaliado por uma comissão, ele vai ser implementado por uma comissão executiva e avaliado por uma comissão avaliadora. Nós temos, lá nesse processo SEI, está expresso, diversos setores foram chamados a participar e alguns têm demonstrado interesse. A gente vai ter a formação dessa comissão avaliadora aí, que vai acompanhar o cumprimento dessas metas e o resultado previsto para março. Nós vamos avaliar as metas cumpridas de janeiro a dezembro do corrente ano. Em março, a gente tem a previsão do resultado e a entrega das premiações e certificações. Todas são denominadas prêmios, mas o prêmio Fúcsia tem esse diferencial. Sobre as metas, eu repito mais uma vez assim, que não há uma iniciativa por parte da Corregedoria ou da própria comissão avaliadora de determinar que o planejamento e acompanhamento das metas deve se dar de uma determinada forma específica. Pelo contrário, a gente quer fomentar que as unidades
tenham as suas próprias ferramentas de gestão. Para além do sistema, e ele vai estar ativo com muita fé, que tenho, ele vai estar ativo para a gente acompanhar a integralidade e soltar os relatórios mensais de acompanhamento das metas, a gente incentiva e fomenta vocês a que tenham as suas próprias ferramentas de gestão e de acompanhamento, e quem já foi correcionado, acredito que todos, né, porque as correções já encerraram dessa gestão, tem percebido que a gente tem relatórios próprios, acompanhamentos próprios, mas tem, sobretudo, dado a oportunidade das unidades apresentarem as suas ferramentas e os seus mecanismos de controle. Mas eu chamo atenção, né, para a meta 1, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que ainda dá tempo, né? Acho que a primeira observação seria essa, né? Não, eu estou começando agora, é abril, eu não tive nenhum acompanhamento da unidade, ainda dá tempo? Com certeza dá tempo, né? Nós estamos exatamente no momento do mês e do ano em que é possível virar essa chave. E eu posso dar o exemplo próprio lá de Ponte Nova, a gente tem acompanhamentos mensais dos nossos resultados, enfim, a equipe tem se reunido quase todo mês para tratar desses resultados, para monitorar os resultados, mas a gente ainda não começou propriamente a realizar algumas tabulações para o cumprimento dos requisitos do Prêmio Fux. Porque a gente ainda está muito ocupado com a instalação de uma UAA, que vai acontecer agora em maio, isso já deve ter passado por todas as subseções, todo mundo já deve ter passado um pouquinho por isso, e eu tenho monitorado os resultados diretamente com o diretor de secretaria, mas a equipe não se reuniu propriamente para poder acompanhar as metas do Fux. Então, dá tempo, dá sim. É um momento exatamente oportuno de começar a organizar a sua unidade, de alinhar o cumprimento de metas, de estabelecer as tarefas para cada servidor ou para cada grupo de servidor e para que a gente possa ir juntos, né, todo mundo alcançar o diamante, que é o possível. Inclusive, eu disse isso à equipe lá de Ponte Nova. O nosso foco é conseguir o diamante e nos habilitarmos para o Prêmio Fúcsia, claro, mas o diamante já é uma concretização muito grande de um resultado positivo, porque ele se refere à integralidade do cumprimento das metas do CNJ, e isso vai permitir que a gente eleve o nome do nosso tribunal aonde a gente acha que ele merece. Então, gente, meta 1, julgar mais do que entra, eu acho que esse é um requisito básico de gestão da sua unidade, é um controle básico de gestão da sua unidade. Por quê? Porque o Meta 1 vai te dizer se você vai chegar em algum momento a ter a tranquilidade total. Tranquilidade eu não vou dizer, porque a nossa distribuição não permite pensar em tranquilidade, mas a segurança de que você, em algum momento, vai ter um acervo de processos conclusos estável e dentro de uma realidade minimamente saudável, ao passo que, se você não julgar mais do que entra, isso vai ao infinito. O número de processos vai se acumulando, a conclusão vai se elevando e você não consegue dar conta. É exatamente aquela sensação de cansaço que a gente tem por não conseguir julgar mais do que entra. Essa informação é possível de obter no EPROC, então, ainda que a gente não tenha essa formatação por meio de sistemas, a gente tem condições de acompanhar isso. E eu sei que vocês aqui, né, todos interessados, já fazem esse acompanhamento. Para os processos mais antigos, a gente tem a meta 2, e aí a meta estabelecida para a Justiça Federal é de 70% até o que foi ajuizado em 2024 e 100% do que já está com 6 anos de ajuizamento. Eu gosto muito de trabalhar no controle dessas metas com o que o Haddad chama de guardião. E não precisa de ser dado o nome de guardião, seja qual for o nome que a gente for trabalhar, para esses processos que são mais antigos e que são individualizáveis, é muito importante a gente conseguir estabelecer pessoas responsáveis por acompanhá-los. Porque esse processo é um número inteiro. Se ele não for julgado, ou se ele não for encaminhado para a suspensão, para a devida baixa, ele vai constar em relatório e vai te impedir de cumprir integralmente a meta. Então, é muito importante estabelecer equipes de servidores ou um servidor específico que seja responsável pelo acompanhamento desse processo. Muito, muito, muito importante.
E a recomendação, assim, enfim, eu pelo menos tenho trabalhado nessa forma, é importante a gente ter isso um pouquinho mais próximo do nosso gabinete, porque dentro do gabinete a gente consegue ter essa dimensão exata para estabelecer alguma estratégia processual. Não, esse processo ele não vai dar para julgar esse ano, mas a gente precisa de encaminhá-lo para o cumprimento de uma precatória, enfim, para o cumprimento das medidas que vão gerar, se naquele caso é um momento de suspensão, que vão gerar que ele se encaminhe para a suspensão natural. A gente sabe disso, que tem determinados processos que demandam uma certa estratégia de acompanhamento, e eu, pelo menos, gosto de trazer isso para o gabinete. Tanto meta 2 quanto meta 4, que aí já se relaciona às ações relacionadas à administração pública e às ações de improbidade, eu recomendo um controle, um levantamento e um controle individual desses processos. E isso a gente já consegue fazer pelas classes processuais que nós temos no EPROC, né? Em breve teremos isso no nosso BI, tenho muita confiança nisso. Talvez alguns já estejam até ativos, mas a gente consegue também fazer esse acompanhamento via EPROC, e a gente tem que lembrar que no ano passado a gente foi muito cobrado em relação a isso, né? Porque antes do Supremo suspender a questão relacionada à meta 4, a prescrição era algo que nos assombrava. Então, é uma recomendação de que se siga, né, de que a gente consiga ter o levantamento individual desses processos e monitorá-los. Ao longo do ano, eles vão baixando, o que é muito positivo e vai facilitando ainda mais o nosso trabalho. A meta 3, eu acredito que seja uma meta que quase todas as unidades estejam cumprindo com alguma tranquilidade. A política de conciliação, especialmente do INSS, ainda que não seja a que a gente espera, ela tem permitido a gente alcançar os números que o CNJ estabelece. Mas se a sua unidade estiver passando alguma dificuldade, vale a pena dar uma conferida nos lançamentos. Eu acho que, sobretudo isso, a gente ter uma segurança nos lançamentos e também dar uma olhada aí se é preciso fazer algum contato com a Caixa, alguma iniciativa nesse sentido, para ampliar um pouquinho as conciliações. Mas eu acredito que isso não seja uma dificuldade, pelo menos geral, eu tenho convicção que não é. As unidades têm conseguido conciliação com alguma, não vou dizer facilidade, mas com alguma frequência. A meta 5, que é a meta relacionada com gestionamento, é uma meta que eu chamo uma atenção especial a quem trabalha estritamente com o relatório de dias. A gente sabe que culturalmente a justiça, né, e até mesmo o provimento COGER estabelece um prazo de relatório de dias, e ao longo das correições o que a gente observou é que algumas unidades têm utilizado com alguma frequência ou exclusivamente o relatório de dias. E muitas vezes isso gera uma falsa impressão de que a unidade está com os seus problemas 100% equacionados, porque ela trabalha com relatório de 60 dias, de 90 dias, de 100 dias, enfim. E, de fato, até consegue se atender o provimento em relação a isso. Mas eu chamo a atenção e deixo a sugestão de que o relatório de dias ele seja um relatório complementar. Por meio dele, você vai identificar se algum processo ficou para trás, se algum processo não está com a devida tramitação, se houve algum problema com alguma automação e aquela trava na automação, o processo se perdeu. Mas os processos mais simples, os processos de atividade mais rotineira, é muito importante que a gente possa ter uma verificação e um tratamento em lote deles e, sobretudo, que a gente tenha o uso da funcionalidade das automações lá do EPROC. A Corregedoria tem um grupo gestão com automação, que já vai conseguir passar por quase todas as unidades da Justiça, e a ideia é exatamente essa, que a gente possa eliminar o elemento humano naquelas atividades em que não é necessário o elemento humano. E, a partir daí, a gente vai poder permitir que os servidores e a equipe de magistrados possam trabalhar com o que de fato importa, né? Com os processos que demandam uma intervenção humana. Então, esse trabalho de reduzir ao máximo as atividades que vão ser trabalhadas pelo relatório de dias, ele é muito importante, porque se a gente pensar uma unidade que esteja trabalhando com relatório de 100 dias, aquele processo vai ser trabalhado pela unidade no máximo 3 vezes no ano, o que não vai permitir com que aquele processo se encerre. É muito pouco provável que aquele processo se encerre. E é exatamente isso que vai impedir, né, que a unidade consiga alguma certificação, porque
há um congestionamento naquela unidade. Embora ela esteja boa no relatório de dias, os processos vão se acumulando, o acervo vai aumentando, e aí uma boa medida de congestionamento é se o seu acervo está diminuindo ou não, né? E aí o número de processos vai aumentando, vai gerando um efeito bola de neve, que é exatamente o que o prêmio vem verificar. Se a unidade consegue dar vazão, consegue dar efetividade àqueles processos. E o relatório de dias, isoladamente, já dá para perceber que ele não gera essa efetividade processual que a gente espera. Então, um bom foco para trabalhar a meta 5 é verificar se essa unidade está reduzindo ou não o acervo, né? Essa é uma boa medida. Além dessas metas que eu tratei um pouco brevemente, a gente tem as metas 7, 9 e 10, que são metas importantes, mas são um pouco específicas, e a meta 9, inclusive, é uma dessas que a gente está trabalhando aqui, trabalhando exatamente para que a gente ache algumas medidas de inovação. Nessas eu não vou entrar, mas eu convido todos a fazerem a leitura aí do glossário de metas. Quem não tem esse hábito, é muito importante ter, porque ele vai nos permitir aí entender, inclusive, algumas justificativas para o painel de metas que o BI vai começar a oferecer. Por exemplo, qual a data de ajuizamento que é considerada, de entrada de processos, né? Porque às vezes não batem os números, mas eu estou olhando o ano inteiro e aqui eu não consigo ter essa resposta. Lá no glossário de metas vai dizer até quando considera a distribuição, salvo engano é até 19 de dezembro. Então é muito importante a gente ter um pouco dessa Bíblia aí junto com a gente, é uma Bíblia da gestão, para a gente monitorar as nossas metas. Gente, eu tinha o objetivo de falar em 30 minutos, gastei 2 minutos a menos, acho que não vou atrapalhar ninguém a buscar filho na escola, ou enfim, alguém que tenha mais alguma dúvida. Como eu disse, a ideia central é uma divulgação mesmo, para além dos cards, dos e-mails, das mensagens que vocês têm recebido, e aí já na qualidade de membro da comissão executiva aqui, a Jaque também a Renata também eu me coloco à disposição tanto nesse momento quanto no momento em que se fizer necessário, chamem no Teams, à medida que o tempo for desocupando, a gente vai respondendo e conversando, mas oxalá nós consigamos, todos nós que estamos aqui participando e os demais também, chegarmos aí à certificação diamante e nos habilitarmos todos para o prêmio Fux. Tá? Muito obrigado. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Eu posso desmutar o microfone se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou então escrever lá no chat. Se ninguém perguntar, ficarei feliz, porque é sinal que a divulgação está dando certo, né, doutor Lucílio? Eu vou mandar aqui no chat para todo mundo o nosso Perguntas Frequentes que a gente fez, e também esse guia para o gestor, que eu acho que facilita também a entender os critérios. Mas, assim, o que eu acho importante é pensar que ninguém precisa de fazer uma inscrição, que essa dúvida chegou muito para mim, tá todo mundo concorrendo, né? Todo mundo vai concorrer automaticamente aos critérios do diamante, do topázio, da esmeralda, não precisa de se inscrever para esses. Só que o que acontece? Para o fúcsia, você destrava o fúcsia com diamante. Se você não for diamante, você não vai concorrer a ele. Só que durante o ano de 2026, você tem que ou catalogar uma iniciativa que a unidade já faça, porque a gente sabe que tem muita gente fazendo trabalho bacana, tanto de qualidade de vida, para melhoria de clima, inovação. Tem muita gente fazendo vários projetos de inovação. Vocês podem caprichar na capacitação durante o ano. Então, assim, fica atento àqueles critérios, porque chegou no final do ano, você destravou o fúcsia, e aí você não tem nenhuma iniciativa para concorrer, né? Ou não catalogou o que a unidade já faz, aí vai ficar com aquele sentimento assim, eu poderia ter ganhado e não ganhei. Que às vezes é só catalogar, só registrar o que a unidade já está fazendo, né? Olha só, eu vou ler aqui a pergunta da Silvana. Essa questão é relativa, porque pode ser que o padrão da vara seja constante, mas é difícil saber quantos processos vão entrar na vara.
Aí é usar o BI da melhor maneira possível, né? Que agora a gente vai ter dados para poder fazer uma gestão melhor, né? Ô, Então, Silvana, eu acho assim, de fato, as nossas unidades, a gente acompanha na corregedoria, o aumento tem sido uma constante. Algumas unidades, um aumento absurdo, Teófilo Otoni é um exemplo, a Central de Benefícios agora chegou a receber 3.000 processos no mês de março. Então, assim, a gente tem uma realidade de fato de aumento, mas um aumento relativamente constante, vamos dizer assim. Mas o que a gente observa aqui no âmbito da corregedoria é que, de uma forma geral, as unidades que monitoram a sua entrada, ainda que haja um aumento de processo, as unidades têm um certo preparo, exatamente porque monitoram, para dentro do possível ir fazendo essas adequações. Sabe? Sobretudo as unidades que têm um conjunto de automações já bem estabelecido, a automação ajuda muito, sabe? Assim, a automação ajuda bastante porque, claro que o elemento humano é inevitável, né? Assim, a gente tem um contato com uma análise de inicial, é preciso de um juiz e de uma equipe de servidores para designar uma perícia, para realizar uma audiência, mas o que eu tenho percebido é que as unidades que fazem esse controle mês a mês, elas conseguem ter esse monitoramento e, a partir daí, ir adequando. Né? A unidade que eu estou vem aumentando o número de processos e a gente sabe que a gente tem que ter uma gordurinha para queimar no sentido de que tem que ter um pouquinho mais, né? Que a gestão não dá para ser, olha, eu preciso me preparar só para sentenciar X. Então a gente vai monitorando e chega ao fim do ano com um certo controle disso. Né? Então a gente consegue controlar também o acervo. Eventualmente, em um mês, o acervo aumenta? Aumenta. A gente procura identificar o que aconteceu. A gente está vivendo, todo mundo, por exemplo, a questão da dificuldade do cumprimento por parte do INSS. Né? Assim, inclusive, saiu uma recomendação COGER em relação a isso. Então, são ajustes que a gente vai tendo que fazer e algumas questões, como, por exemplo, a própria questão do INSS, se isso se alongar pelo ano inteiro, certamente a comissão avaliadora vai ter que considerar isso nas estatísticas, tá? Então, eu acho que um acompanhamento é uma ferramenta importante para ter alguma segurança em relação a isso e também alguma antecipação. Já que eu estou com o chat aberto, eu posso seguir respondendo algumas aqui? pode. Tá. Precisar de ajuda, me fala. A pergunta do Rodolfo, ele fala a questão como que vai ser o tratamento das secretarias unificadas. Rodolfo, assim, como eu disse no começo da apresentação, a gente essa foi uma questão que foi colocada diante do grupo. Duas questões: um prêmio fúcsia administrativo e como tratar as secretarias, porque isso impacta não só as secretarias, mas também os gabinetes de BH, porque é preciso, o gabinete também depende de um processo concluso para poder decidir, enfim, dar vazão aos seus processos. A escolha que essa comissão inicial fez foi de colocar na praça esse processo, né, colocar na praça a resolução e abraçar todas as demais unidades, que era o que era possível naquele momento, e a gente vai ter um segundo momento que vai se instituir a comissão executiva e a avaliadora, que ainda não foi instituída, e eu acredito que esse seja o item 1, né, Jaque e Renata, que a gente vai ter que tratar para, de alguma forma, enfrentar, seja certificando a secretaria também com base no desempenho de algumas das unidades, seja estabelecendo uma média, enfim, a gente vai ter que enfrentar esse tema e é um dos temas que na primeira reunião vai ter que ser dada uma resposta. Mas aí eu vou trazer de novo, né? E a gente sabe, por exemplo, que essa unidade já faz isso, né? A importância desse monitoramento atual para que quando saia uma decisão em relação a isso, vocês estejam bem seguros em relação ao que vocês vêm conduzindo em termos de gestão. Quer completar, Jaque? A gente já tem discutido isso, né, doutor Lucílio, essa questão da secretaria já tem um tempo, mas daqui a pouco vai bater o martelo em como será a participação. Mas esse momento, realmente, eu acho que vai ser da próxima reunião já.
Beleza. Essa questão que a Kátia está trazendo, acho que passa um pouco por isso, né? Que é a secretaria da turma recursal do GEF. Acho que a gente pode anotar, já que para levar também no primeiro, né? No primeiro, Sim, sim. no primeiro encontro, porque é um pouco parecido com a situação das A secretarias, tá, Kátia? A secretaria. gente anotou e vai levar. Lembrando que a gente vai ter uma comissão avaliadora e uma executiva, e essas questões a gente sabe que vão surgir. A questão a Veridiane que mandou, a questão da situação do catálogo das práticas, tem uma certa abertura, tá, Veridiane, para a apresentação das práticas. Eu já conversei, por exemplo, com um setor que criou, com uma vara, uma subseção do interior, ela criou o seu próprio BI para catalogar isso. Inclusive, eles estão lá lançando os servidores que estão fazendo as ações de capacitação, estão lançando, enfim, eles estão monitorando uma por uma, né? Então, assim, a gente vai ter que soltar um edital abrindo o prazo para vocês apresentarem, mas não tem um formato fechado para apresentação disso. Acho que, de repente, pode ser até avaliado aí, né, como um facilitador para a comissão avaliadora, a forma como vocês trouxerem essa apresentação. Mas o importante é que as unidades que tiverem habilitação diamante tenham esse registro, né, de tudo que elas fazem. Alguns o próprio tribunal já tem, como sustenta-ajude, mas não há um relato fechado assim de como deve ser essa apresentação. Tá? Mas é uma das coisas também que a gente vai tentar padronizar, né, para que todos entreguem esses projetos, essas iniciativas da mesma forma. Mas a forma de catalogar, registrar durante o ano, né, aí vai ser de cada unidade mesmo, né? Por exemplo, ela instituiu um projeto, qual o resultado que ele teve? Aí vocês vão ter que comprovar de alguma forma, né? Isso. A questão do tempo de processos, o Matheus mandou essa pergunta. O tempo de processo é um dos itens que está lá, salvo engano. Desempenho no tempo médio, né? O 4.2 desempenho no tempo médio de tramitação processual, considerando os 3 melhores tempos médios por competência. Então, o tempo médio ele é valorado no sentido de que, para receber o Fúcsia, você precisa de ter pelo menos uma daquelas práticas. Né? Então, se você está entre os 3 melhores tempos médios, isso te habilita dentro de uma daquelas práticas, mas isso não penaliza quem não tem o tempo médio. Um bom tempo médio, vamos dizer assim, não está entre os melhores. A questão do tempo médio é só que ele vai refletir, inevitavelmente, ele vai refletir no seu congestionamento. Quem tem um tempo médio menor tende a ter um menor congestionamento. Né? A questão da secretaria do tribunal será avaliada pelo Fúcsia administrativo. A gente tentou soltar até o fim do ano, Mônica, do fim do ano passado, uma regulamentação que fosse comum ao judicial e ao administrativo, mas o administrativo, já que eu vou te mutar, tá? Qualquer coisa você fala, porque pelo menos para mim está dando uma microfoniazinha. A gente tentou inserir essa questão do administrativo, mas o que a gente percebeu, a gente chegou até a reunir com alguns setores, porque não dá para trazer as metas do CNJ para o administrativo, não tem como, né? As metas do CNJ são vocacionadas para o julgamento de processos. Então, assim, não dá para migrar isso para o administrativo. E aí a gente iniciou um trabalho de definição com as unidades da meta para cada unidade. E a gente viu, até mesmo porque nós não somos da unidade, né, o trabalho de definição de metas passa muito pelo próprio setor, a gente viu que a gente ficaria anos fazendo isso se fosse uma iniciativa só nossa e não seria condizente com a realidade da unidade. Então a gente suspendeu isso, suspendeu naquele momento, esse trabalho vem sendo feito pela DGER, e eu não sei se vai ser possível para o exercício de 2026, mas a gente quer sim que o tribunal inove nisso, porque pelo menos a gente não tem conhecimento de outro tribunal que tenha esse prêmio para a área administrativa também. Então a gente quer sim que
que isso surja, quem sabe para o ano que vem, enfim, né? Mas a gente tem olhado pela inserção das unidades que têm alguma unidade administrativa, como a CESAP, a melhor forma de, nesse momento, inserir os servidores do administrativo. Queríamos muito, tá? A gente ficou quase um ano ou mais de um ano tentando inseri-los, mas infelizmente foi difícil, e aí a própria DGER chegou num momento, não, a gente precisa de soltar alguma coisa, ainda que a gente vá fazendo essas adaptações ao longo do tempo, e em especial, eu volto a repetir, lembrando o tanto que a gente trabalha, né, a Silvana está falando aqui da carência de servidores, ela é uma realidade, o tanto que a gente trabalha e, por outro lado, a gente não ter conseguido trazer alguma certificação do tribunal. Então, a ideia de sistematizar e reconhecer isso é para que o esforço que a gente tem seja o esforço que venha junto com o reconhecimento, tá? Rodolfo, pode ter certeza que é uma prioridade, tá? Assim, então, logo a gente consiga terminar a comissão avaliadora, e hoje a gente estava conversando sobre isso, já marcou uma reunião para a semana que vem, da equipe que vem tentando colocar, dar efetividade a esse prêmio. Pode ter certeza que a gente vai vocacionar assim para poder conseguir cumprir isso, tá? Ganhando o selo de a pergunta da Ana Valéria, ganhando o selo diamante, o Sustenta Ajude habilita, né? Habilita você a disputar. Não quer dizer que você vai ser que a unidade vai ser a premiada, porque se você tiver eventualmente só o Sustenta Ajude e outras unidades tiverem práticas de capacitação, práticas de inovação, práticas de conciliação e também o Sustenta Ajude, naturalmente essa unidade tende a ser melhor avaliada pela comissão avaliadora, né? Mas sim, tendo o Sustenta Ajude e o selo diamante, te habilita a disputar, né? Mas não a receber, porque a premiação é apenas para 3, né? Gente, todo mundo respondeu obrigado aí, espero que eu tenha respondido aí as dúvidas que surgiram, mas volto a repetir que esse processo é um processo de construção constante, é uma iniciativa do tribunal, né? Então, como toda inovação tem suas questões a serem equacionadas, e reforço o compromisso que a gente quer é inserir o maior número de unidades possível e ter um prêmio que já é inovador na sua conceituação, mas ter um prêmio que consiga abraçar todos, né? E repito aí que a gente está à disposição, seja no Teams, seja na Corregedoria, seja no Iluminas, que todos nós possamos caminhar junto, e se tiver o maior número possível de certificações, pode ter certeza que a gente também vai batalhar aqui com os dirigentes para poder estender os reconhecimentos, os elogios, enfim, o que todo mundo quer, não tem nenhum espírito de competição aqui, o espírito é mesmo da gente somar forças para que a gente consiga elevar o nome do nosso tribunal, tá? Acho que agora encerrou, né? Já que aqui pelas falas eu já vou me despedindo e agradecendo antes de você encerrar aí a sua fala, agradecendo o carinho e a presença e a participação de todos aí. Sim, com certeza, que demonstra aí o interesse, né? Que o objetivo do prêmio é esse, né? Não é ter nenhum tipo de rivalidade, é todo mundo tentar melhorar mesmo. E, gente, eu estou super à disposição, tá? Qualquer coisa é só me chamar no Teams, a gente vai dando notícia aí das outras novidades em relação à secretaria, turma recursal, tá? Mas tá tudo no radar. E se só pensarem em mais alguma coisa depois que não foi discutido aqui, é só mandar para a gente, tá? E é isso. Então, até mais. Obrigada, doutor Lucílio. Beijo, pessoal. Até mais.